Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Compartilhar. Somos espíritos em evolução. Aprender é nosso destino. E para evoluir necessitamos uns dos outros. Nem sempre conseguiremos conviver com alegria, mas é buscando, tentando outra vez, que iremos compreender que só iremos crescer ao compartilhar. Texto para análise. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Este trecho tem uma lição muito importante e profunda, mas para que a alcancemos necessitamos compreender o contexto histórico do que Paulo estava dizendo. Para tanto, socorremos-nos mais uma vez de William Barclay. O mundo antigo era em muitos sentidos muito mais sociável que o nosso. Era um costume comum que grupos de pessoas se reunissem para comer juntos. Havia, em particular, uma festa chamada Eranos, na qual cada um dos participantes levava sua própria comida. Juntava-se tudo e se fazia uma festa em comum. A igreja primitiva tinha um costume. Tratava-se de uma festa chamada ágape, ou festa de amor. Todos os cristãos concorriam a ela, levando o que podiam. E quando se juntava, todo contribuindo, sentavam-se e tinham uma comida em comum. Era um belo costume, e é uma lástima que se perdeu. Era uma maneira de produzir e alimentar a verdadeira comunhão cristã. Mas na igreja de Corinto as coisas não tinham ido muito bem com a festa de amor. Na igreja havia ricos e pobres. Alguns podiam levar muito, e havia escravos que com muita dificuldade podiam colaborar com algo. Em realidade, para muitos escravos pobres, a festa de amor deve ter sido a única comida decente que tinham em toda a semana. Mas em Corinto se perdeu a arte de compartilhar. Os ricos não compartilhavam seus mantimentos, mas sim os comiam em pequenos grupos exclusivos, apurando-se para não ter que compartilhar, enquanto que os pobres virtualmente não tinham nada. O resultado era que a comida pela qual as diferenças sociais entre os membros da igreja deviam ter desaparecido só servia para aumentar e agravar estas mesmas diferenças. O que teria que ter sido uma comunidade tinha degenerado em uma série de camarilhas com consciência de classe. Paulo reprova tudo isto sem vacilar e sem piedade. Comentário 1 Coríntios de William Barclay. Algumas casas espíritas muitas vezes se parecem com a comunidade de Corinto, ou seja, esqueceram a arte de compartilhar. É neste ponto que a lição nos chama a refletir sobre os propósitos que nos fazem participar de um grupo e estar com as pessoas que dele participam. É certo que todo agrupamento humano possui suas dificuldades e diferenças: família, trabalho, grupo religioso,
há sempre uma discordância ou divergência, porém, o sentimento de fraternidade deveria ser maior. Por que isto ainda nos é tão difícil? Emmanuel nos auxilia a refletir sobre a questão. No livro Ceifa de Luz, em família espiritual, porque vês o argueiro no olho de teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 3. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns aos outros, não para criticarmos, mas para entendermos, através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que no educandário da existência, aquele companheiro, que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. A convivência nos permite reconhecer em nós virtudes e defeitos. Se estivermos com ânimo de compaixão, da empatia, que busca compreender o mundo não apenas através do seu olhar e do seu pensamento, mas ouve o outro com verdadeiro interesse por seus pensamentos e sentimentos. A comunidade de Corinto estava separada. Isto era um erro que deveria ser corrigido pelo bem do futuro do cristianismo. William Barclay nos ensina. Um grande historiador da Igreja escreveu a respeito dessas congregações cristãs primitivas. Dentro de seus próprios limites, haviam resolvido quase de passagem os problemas sociais que desbaratavam a Roma e que ainda desconcertam a Europa. Tinham elevado a mulher ao lugar que lhe correspondia, restaurado a dignidade do trabalho, abolido a mendicidade e tirado o aguilhão da escravidão. O segredo da revolução era que na ceia do Senhor se esqueceu o egoísmo racial e de classe e se achou uma nova base para a sociedade no amor da imagem visível de Deus nos homens por aqueles que Cristo tinha morrido. Mas sabemos que ideias divergentes sempre surgirão, e isto é importante, oportuno e válido. É o que Paulo nos diz no versículo 17. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Emmanuel comenta este versículo. Heresias, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam.
que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Humano. Eis o olhar da compaixão, da fraternidade, daquele que quer oferecer amor e acolhimento sem necessidade de criticar ou ferir. Afinal, quem não consegue crer em Deus está doente. Doente não necessita de palavras que ferem ou julgamentos que incentivam a contenda. Necessita de amparo, de carinho, de paciência. É o tempo da espera pela ação divina. A oportunidade da lição nos dá ensejo a refletirmos sobre a nossa postura diante do grupo em que estamos e da forma como este grupo age perante a comunidade. Jesus nos disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo muito se amarem. Como são conhecidos os espíritas de hoje? Caminhemos. Sigamos em frente buscando a cada dia abraçarmos estas lições, aprendendo e renovando o modo de viver. Reconheçamos nossas falhas, nossos desenganos e busquemos um novo caminhar. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.